que é... O professor Vitor tem um módulo de filosofia que fala sobre a ética das virtudes. Sim. E a crise na cultura. Tá. E eu queria saber... É claro que a ética das virtudes foi amplamente explicada. E eu queria saber como viver essa ética. Tá bom, cara. Porque entender a teoria daquilo é importante, mas como botar em prática? Tá. O que acontece, Luciano? Assim, como professor, né? A gente muitas vezes começa falando sobre as virtudes, né? Mas antes de falar sobre virtude, quando eu estou falando sobre a prática, quando eu falo sobre a minha prática, a prática humana, o ato humano ele sempre se dirige a eus e a coisas, beleza? Né? Então, eu estou sentado numa coisa que é um barco, não é isso? As coisas materiais, elas se decompõem, né? Quer dizer, olha que coisa interessante, esse barco, ele está passando no Douro, né? A gente começou lá no iniciozinho, lá perto, né, no início da foz, e estamos nos encaminhando, né, para Sória, para Espanha. A gente não vai chegar lá, espero, né? Então tem um outro componente que tá relacionado às coisas, que é o tempo, beleza? Então, as coisas, elas estão aqui nesse mundo e elas se decompõem, elas se degeneram. E a unidade que marca aquilo que marca a degeneração ou a decomposição das coisas é o que a gente vulgarmente chama de tempo, beleza? Então o homem, ele está inscrito nessa relação, na relação com coisas, e dentro das coisas, aqui eu vou abreviar, né? Mas dentro das coisas existe um componente, que é o componente tempo, beleza? E com os eus. Então olha só, quando eu estou falando da minha relação com os outros eus, eu posso falar em primeiro lugar da minha relação com o Luciano, que é a relação do eu com o eu externo a mim, que é ele, beleza? E eu posso falar da minha relação com eu consigo próprio, como diria o jogador de futebol. Deu comigo mesmo, deu com eu mesmo, beleza? Quando eu estou falando da minha relação, do conjunto de atos, beleza? Que indicam o melhor relacionamento de mim comigo mesmo, existe um modo próprio, né? De eu me relacionar comigo mesmo, tá? Eu posso me relacionar comigo de um modo muito relaxado. Ou posso me relacionar comigo de um modo muito duro, muito incisivo. Ou posso me relacionar comigo mesmo de um modo exato, preciso, excelente. E existe uma série de disciplinas, uma série de conhecimentos que fazem com que eu me relacione comigo mesmo do modo mais excelente. Quando eu alcanço, ou o nome da virtude que faz com que eu me relacione perfeitamente, ou de modo excelente comigo mesmo, chama-se fortaleza. Beleza? A virtude da fortaleza, ela diz respeito ao melhor relacionamento de mim comigo mesmo. Quando eu estou me relacionando com o Luciano, o que é um relacionamento excelente meu com ele? É um relacionamento que eu dou a ele aquilo que é próprio, para que ele seja mais ele. Né? Isso chama-se justiça. Atenção, uma coisa importante também. Deus é uma pessoa, né? Deus é pessoa, tem característica de pessoa. E existe um relacionamento meu com Deus. Isso é a virtude da religião. A religião é uma virtude. A religião, ela é tributária à justiça. Ela está inscrita dentro da virtude da justiça. Maneiro, né? Pela verdade. Exato, é maravilhoso, exato. Beleza. Então, aqui a gente já explicou o relacionamento com as pessoas. Eu comigo mesmo e eu com os outros eus. E depois tem o relacionamento com as coisas, né? Então, por exemplo, eu estou sentado numa coisa material, né? Nesse banquinho aqui, sei lá, né? Se eu pego, por exemplo, e começo a, sei lá, ficar arrancando assim, ó, ficar, né, com o meu dedo aqui, ó, eu fico com o meu dedo aqui arrancando o couro desse, não é couro, né, mas enfim, arrancando esse material aqui, estrago uma coisa material por nada, eu estou agindo sem nenhuma temperança, eu estou destruindo, eu estou me relacionando inadequadamente com as coisas materiais. A virtude que rege o meu relacionamento com as coisas materiais é aquilo que a gente chama de temperança, beleza? Então existe uma ética da temperança, existe um modo de eu alcançar a temperança, beleza? Que rege isso tudo. Como é que é o meu relacionamento mais excelente com as coisas materiais? E depois é o seguinte, tem outro componente que é o tempo, né? A gente está há já um tempo navegando. E existe um momento exato de fazer as coisas, né? Existe um momento exato, nem antes nem depois, né?
o momento exato de ter um filho, o momento exato de casar, o momento exato de entrar numa profissão, o momento exato de largar uma profissão, o momento exato de, sei lá, abraçar alguém, o momento exato de investir teu dinheiro, o momento exato de sacar esse dinheiro, né? É claro que a gente nunca sabe exatamente qual é o momento exato, mas as pessoas que de fato se exercitam na virtude da prudência, essa é a virtude da prudência, elas em geral acertam melhor o timing da ação, o tempo da ação. Isso é a virtude da prudência. Então a gente já entendeu as 4 virtudes humanas. Elas sempre se relacionam, ou seja, existe um modo excelente de eu me relacionar com os outros eus e um modo excelente de eu me relacionar com as coisas e no tempo. Beleza? Tá, e daí? Porque aí, o que está a minha questão? Se eu não tenho anteriormente uma outra coisa, tudo isso que eu chamo de virtude pode não me levar a um relacionamento, pode não fazer com que eu seja uma pessoa excelente mesmo. Eu posso perverter, ou seja, agir dominando as coisas materiais, agir no tempo, mas não de modo excelente, não para aquilo que é mais adequado. Se eu não tenho antes um exercício, e aqui que está o ponto, se eu não faço antes um exercício de hierarquizar o que é melhor e o que é pior, se eu não tenho um exercício do amor, eu nunca vou conseguir eu nunca vou conseguir instalar a virtude no meu coração ou em mim. Ou seja, se eu não tenho um exercício de veja bem, a gente está falando de hierarquia. Eu tenho que saber o que é mais e o que é menos, o que é mais amável e o que é menos amável, né? Para que eu possa exercer a virtude do melhor modo. Para que eu possa saber exatamente o que é melhor para você, né? O que eu posso te dar que é melhor para você, como é que é o melhor modo de me relacionar comigo. Se eu não tenho exercício de hierarquia na minha cabeça, do amor, o que é mais amável, o que é menos amável, a virtude ela nunca está encaixada. E a prática da virtude vira obsessão neurótica. O exercício do amor, ou seja, a contemplação do amor, ela é anterior e fundamental para que eu possa ser um homem ou uma mulher virtuosa. Agora, vamos lá. Eu preciso então, como tudo que é hierarquia e proporção, eu preciso de um referencial, concorda? Então a primeira investigação é: coisas são mais amáveis que pessoas? Essa é a primeira ponto, primeira pergunta. Porque se coisas forem mais amáveis que pessoas, o meu coração e o meu intelecto, eles têm que ir na direção de contemplar coisas. Mas logo eu percebo que coisas não podem ser mais amáveis que pessoas, porque as coisas quebram, se degeneram, se decompõem, elas são imperfeitas. E entre todas as pessoas que existem, qual é a pessoa mais amável para que eu possa praticar a virtude com o referencial mais alto possível? Pronto. Então você pode olhar assim, são pessoas humanas ou é pessoa divina? Aí você já mata a questão. Fala, obviamente é pessoa divina. Então se um sujeito, ele tenta praticar a virtude sem colocar o seu referencial naquilo que é mais amável, ele não vai conseguir praticar a virtude nunca. A virtude se torna para ele sempre, ela perde o referencial, concorda? Quer dizer, a prudência ela sempre vai ser imperfeita, a justiça sempre vai ser imperfeita, a fortaleza vai ser imperfeita, a temperança vai ser imperfeita. Então, antes de praticar a virtude, é necessário exercício de contemplação amorosa daquilo que é mais amável. Como você alcança a virtude no final das contas? Claro, estudando todos os capítulos e disciplinas da ética, né? Então, como é que eu pratico o autodomínio, como é que eu pratico a justiça? Ótimo, exato. Mas junto, para e passo, você precisa fazer um exercício de contemplação amorosa de Deus mesmo, né? E no fundo, quem dá isso, né? Quem dá isso são as práticas espirituais. Ou seja, sem prática espiritual, você vai ter uma caricatura da virtude. Você vai ter uma obsessão neurótica. Você se transforma, assim, num pedaço de pau perfeito. Mas a madeira, né, o mármore não tem vida. Você se transforma num tipo de estátua perfeita. Fala, olha, é claro que quando você contempla um Davi do Michelangelo, aquilo é maravilhoso, perfeito. Mas um bebezinho, assim, inútil, é muito mais excelente e mais amável do que aquela escultura perfeitíssima de mármore, porque aquilo é mármore no final das contas. Tudo bem que tem toda a arte, tem o engenho, mas tem a vida, o bebê tem uma vida ali, né? E você, só por sensibilidade tosca, você ia falar, olha, é claro que eu prefiro um bebezinho, né? É claro que eu prefiro minha esposa, meu filho, né? Enfim.